Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte aí, Renata Fã, The News, comentando tudo aí sobre o Flamengo que venceu o Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, né? E aí conquistou mais 3 pontos fora de casa e ainda continua na briga pelo Brasileirão. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. Que parece estar respondendo bem desde a chegada do Felipe Luiz, Copa do Brasil. E também a gente está falando de agora Brasileirão, é o Flamengo, né? O time mostrou competência, ganhou do Bahia fora de casa e muda o ânimo, pelo menos isso. Já o Bahia está estagnado ali na tabela. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Bahia reencontrou o Flamengo em busca de revanche. Depois do escanteio, o Bahia fez uma blitz na área rubro-negra. O Wesley achou um ótimo passe para Bruno Henrique, que chutou rasteiro para a defesaça de Marcos Felipe. Mas no rebote, Ayrton Lucas não desperdiçou e abriu o placar. No segundo tempo, o jogo ficou mais morno e as equipes abusaram dos chutes da entrada da área. Ayrton Lucas tirou tinta do travessão. Gerson bateu colocado e levou perigo. Juba tentou dar o troco, limpou a marcação, mas pegou muito mal na bola. Alcaraz arriscou da entrada da área e carimbou o travessão. E o Bahia teve a chance do empate. Cauli cruzou na cabeça de Juba, mas ele mandou para fora. Ninguém gosta de ser vaiado. Não conheço ninguém que goste de... Todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho. Nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor. Mas ainda podia ficar pior. Nessa dividida dentro da grande área, Arias deixou o braço em Michael. Pênalti e cartão vermelho para o lateral. Na cobrança, Alcaraz bateu firme e sacramentou a vitória rubro-negra. Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério. E corremos riscos em muitos momentos, mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O tabu segue de pé. Essa foi a 11ª derrota seguida do Bahia contra o Flamengo e a 15ª de Rogério Ceni, que ainda não venceu o rubro-negro como treinador. Um resultado que mantém a equipe carioca no 4º lugar, com 100% de aproveitamento sob o comando de Felipe Luiz e que tira o esquadrão do G6. Nós temos que tentar... Novos jogos vão ser jogos difíceis aqui, nós vamos ter... Os 2 próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje. E nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente, entregando um resultado diferente também para ele. Mas é compreensível que o torcedor saia chateado. Eles estão seguindo a minha ideia, eles não estão fazendo a ideia que eles têm, cada um por separado. Então, eu falo, com a qualidade que tem esse elenco, com certeza eu tenho ainda coisas a tentar fazer com que eles evoluam mais. Olha, Dedê, tudo bem, são 2 jogos apenas com o Felipe Luiz, mas a motivação é diferente, a postura dos atletas. É nítido que o Flamengo está querendo o jogo agora. O Flamengo, Loirão, eu até achei que em algum momento o Bahia estava melhor, tinha mais controle do jogo, mas o Flamengo, ainda nesse processo de adaptação de jogo, de ideia do Felipe Luiz, que é você pressionar na tal da linha alta, né? Pressionar a saída de bola do adversário. O Bahia também tem esse perfil de sair jogando e sair bem. Em alguns momentos até teve essa liberdade na construção, mas eu achei o Flamengo um pouquinho mais vertical, aproveitando um pouquinho mais as oportunidades. Não achei que o Bahia fez um jogo tão ruim assim. O Rogério foi questionado pelo torcedor. O torcedor, enfim, não está satisfeito. Foi chamado de burro. Com o trabalho, eu não queria falar isso. A verdade é essa, é o que aconteceu. Chamou o Rogério Ceni de burro, então há esse questionamento do torcedor. E quando esse ambiente começa a ficar dessa forma, você precisa dar uma resposta dentro do campo. O Bahia está com essa dificuldade em responder o seu torcedor. O Flamengo foi mais vertical, mais contundente, aproveitou as oportunidades e conseguiu uma vitória importante. Gerson e Gabigol perderam 2 chances claríssimas. Bom, não que a gente tenha time aqui
Mas vamos começar com o Flamengo então, Fernandão e Bigode, com os melhores momentos na tela. Bigode, como diria Fernandão, Felipe Jesus? É isso? Muito boa tarde, Bigodeira. Boa tarde, Revezada, Fernandão. Boa tarde para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Eu não vou entrar nessa, Você tá iludido que eu não vou entrar nessa, porque depois o tombo vai ser muito grande. Dói. Então eu vou manter sereno, tranquilo e calmo. Porque a gente sabe que é o início de um trabalho, né, GV? É claro que as vitórias, quando os resultados vêm, isso influencia muito, não só na aceitação do modelo de jogo, mas especialmente para o mundo externo, né? E aí eu digo a torcida, digo também a imprensa. Então, assim, eu acho que o Flamengo vive um momento interessante na temporada. Essa mudança de comando, ela teve já imediatamente um efeito, que foi... o Felipe não mexeu tanto em peças, né? Talvez ali o Gabigol, que seja o titular dele, o Wesley na direita e na zaga o Léo Ortiz na vaga do Fabrício. São 3 mudanças. O Léo Ortiz com o Tite já vinha jogando. O Wesley entrava praticamente todo o jogo. O Gabigol que era o que menos tinha espaço. Mas se você parar para observar como vem jogando esse Flamengo do Felipe, o que ainda é muito cedo, são 2 jogos. Deixa a gente se iludir, ainda falta muita coisa para a gente ter uma certeza do trabalho do Felipe. Mas dá uma ótima impressão. O senhor acredita em coincidências? Eu acredito. Rapaz, jogo passado, quem fez o gol? Alexandre. Joga de quê? Lateral esquerda. Jogo passado, que agora é esse, né? Quem fez o gol? Ayrton Lucas Joga Beijinho. de quê? Latera. Rapaz do céu. E o treinador? Latera. Ô, Fernandão. Sei não, hein? GV. Dorival que se cuide. Sacanagem. Calma. Mas, assim, do jeito que o Dorival tá convocando os caras, é melhor ele se preocupar. Que isso? Olha que corneta. A gente vai falar sobre isso, Aqui é um espaço democrático, eu concordo. Eu não respeito. Concordo. Quero saber a tese dele. Diferente do meu companheiro, eu respeito sempre. Desculpa. Companheiro aí. Mandar um abraço pra galera de casa. Boa tarde, Fernandão. Pegou o picolé lá da Gardênia? Eu já cobrei. Meu parceiro de Bangu, Zé Neguinho de Bangu, Não vacilão, parceiro nada. Sonegou o picolé, pô. Te quero o picolézinho. Ele foi pressionado a não fornecer o picolé. Picolé ou chup-chup que chama lá em Padre Miguel? Picolé. Sempre então, picolé. Chup-chup é lá em São Gonçalo, né? Lá é sacolé. Tá. Quer ver? O Flamengo cresce em um momento importante da temporada. Depois de vencer o Corinthians, muitos acharem que poderia ser só um lampejo do fato novo, né, de um treinador diferente. Não, o Flamengo mantém o comportamento. O Flamengo, ele fez uma coisa em que poucas equipes fizeram, se é que alguém já fez, jogando contra o Bahia, lá na Fonte Nova. É óbvio que o Everton Ribeiro não jogou e é o cara mais importante desse time, mas o Flamengo teve mais posse de bola do que o Bahia, que é uma equipe que se organizou com as contratações, com a ideia de jogo, para sempre ter mais posse de bola que seus adversários. E o Flamengo teve mais posse de bola. O comportamento do Flamengo ofensivo é interessante pra caramba, porque nesse gol do Ayrton Lucas, quem cruza a bola é o Wesley. Então, os 2 laterais estão dentro da área, com o Gerson muito mais meia do que ponta, jogando junto, perto do Arrascaeta. Falamos isso aqui do Fluminense, do Arias próximo do Ganso, do Vasco, do Payet, poder jogar junto com o Felipe Coutinho. O que a gente conclui com relação a isso? É dos meios, dos caras mais talentosos estarem o mais próximo possível dos outros para as coisas acontecerem. E a gente vê o Flamengo com um comportamento também nos ataques ao espaço. Isso que o Gabriel faz, que a galera, por que ele fez aquilo ali? Chama total atenção do zagueiro, porque o zagueiro tem que dividir a atenção dele com o Gerson e com o Gabi passando e dar oportunidade do Gerson fazer a finalização. Cara, me agrada muito o Flamengo recuperando alguns jogadores. A primeira coletiva do Felipe Luiz, aí eu não vou lembrar se foi antes dele assumir ou após o primeiro jogo. Ele fala assim, eu tô preocupado com meus laterais chegando na área toda hora e com meus meias chegando na área toda hora. A hora que tiver a bola no campo de ataque, a minha maior preocupação é ter lateral passando e meia passando da linha da bola. Agora, gente, é muito difícil fazer isso. É muito difícil pro jogador. Agora, é possível. Porque a gente já fez isso no Flamengo com Jesus. Quando ele fala isso na coletiva, Bigode, é assim, deve dar um trabalho danado. Dominou a bola, passa todo mundo. Perdeu a bola, volta todo mundo. Que é o negócio do perde, pressiona, ou com a bola ser ofensivo e deslocar, etc. Mas aí ele fala, é muito difícil, gente. Aí todo mundo acha, aí ele, mas dá. Porque a gente fez. Então ele falou, o meu papel é esse. E o que me chamou a atenção nos 2 jogos, primeiro tem aquela coisa da explosão de sentimentos ali da estreia. Mas é isso que vocês estão falando, cara.
de todo mundo passando do Gabi, movimentando. O que o Gerson tá jogando de bola, e assim, eu respeito muito o trabalho de todos os treinadores. Eu discordo, mas respeito. Várias vezes. Eu não consigo ver o Gerson fora dessa seleção. E eu não tô falando do elenco, não. Se ele jogar o que ele tá jogando no Flamengo, por mais que o João jogue muita bola, João Gomes, por mais que o André jogue muita bola, tem que encaixar o Gerson nesse meio campo da seleção aí, cara. Eu não acho que isso vai acontecer. Não acha? Não acho. Não deve ou não acha? Eu não acho que o Dorival vai fazer isso, mas eu, se fosse o treinador, eu faria. Eu encontraria um espaço pro Gerson. Até como uma forma de premiar, talvez, um dos grandes jogadores, dos melhores jogadores dessa edição do Campeonato Brasileiro. O Gerson hoje, ele, não só hoje, desde a Copa América, quando a braçadeira de capitão veio aqui pro braço dele, o Gerson se tornou um outro jogador. E GV, eu sou um dos maiores críticos das laterais do Flamengo, né? E o Wesley, nesses 2 jogos, foi muito bem. Foi muito bem. Será digo do Felipe Luiz? Eu acredito que tenha total influência do Felipe Luiz, não só no aspecto ali técnico, tático, mas psicológico, de dar confiança. O Wesley, o Fernandão falou, ele faz o cruzamento que sai o gol, ele tá pisando na área, quem finaliza a jogada é o Ayrton Lucas, que é o outro lateral do outro lado, também tá pisando dentro da área. Então é uma característica desse Flamengo. Agora, em algum momento, vai chegar uma equipe que vai conseguir neutralizar essas jogadas. E é aí que o Felipe vai precisar encontrar algumas alternativas. Uma delas pode ser esse cara aí que entrou ontem. Entrou bem, né? Ontem não, anteontem, o Alcaraz. Entrou bem, né? Entrou bem, mais uma vez. Que defesa, cara. Falta talvez para ele ali um pouquinho mais de calma, de tranquilidade na hora de definir a jogada, seja com o último passe, seja para finalizar. Mas outro ponto positivo, a questão do Gerson, ele abre mão, não sei se ele bateria o pênalti ou se era outro jogador. Era ele. Mas ele abre mão e entrega a bola pro Alcaraz para bater, e ele sabe, ninguém sabe o que acontece internamente. Acho que o Alcaraz estava passando por algum problema recente, pessoal, pelo que falaram na transmissão. Então, assim, você vê que não há mais nenhum tipo de egocentrismo dentro do grupo. E isso é extremamente importante para quem quer ganhar. Aí, o Michael deu um drible no maluco do Santiárias, que ele ficou com dor na lombar. No lance seguinte, ele deu um boxe, tipo assim, desproporcional. Justo, muito uma coisa justo que é expulsão ou soco? Os dois. Justo se for no UFC, que a Band permite. Agora, assim, um soco daquele ali, aquilo ali tem que ser indiciado. Tem que ser punido. Não é um botadão. Vai ser. Obviamente ele vai ser julgado e uma agressão dessas tem que pegar mais de um jogo. Ó, Michael voltou bem também, hein? E é isso, GV. O Felipe tá chegando com alguns jogadores se recuperando. O próprio Michael. Daqui a pouquinho a gente vai ter os outros jogadores se conhecendo um pouco mais. O próprio Alcaraz é um cara que foi expulso no jogo contra o Corinthians. A gente entende que ele é jovem também. O Flamengo falou que ele tem... Foi Copa do Brasil que ele foi expulso? Não, foi Campeonato Brasileiro. Que o jogador já está se adaptando. Ele chega para um jogo importante como aquele. Ele é expulso da forma que foi, né? Uma discussão. Enfim, ele sendo jovem. E você chega no jogo, o Gerson abre mão. É muito legal isso que vocês falaram com relação não é nem um egocentrismo, é a ideia de equipe, é a ideia de você estar trabalhando coletivamente. E o Felipe falou uma coisa na coletiva, GV, interessante com relação a correr riscos. O Flamengo vai ser ultrapassado na primeira linha de marcação, ele vai ter dificuldades para marcar uma equipe ou outra, vai ter um jogador da equipe adversária que vai conseguir driblar no 1 contra 1, mas ele está pronto para assumir esses riscos. E quando ele fala isso, ele traz o jogador junto com ele. Quando ele assume essa responsabilidade de correr esses riscos em prol de uma ideia ofensiva de jogo que te coloca próximo do gol adversário, ele traz o time para junto com ele. E o que faz isso, GV? Faz os caras fazerem o que estão fazendo aí, cara. Ter mais empenho, ter um comportamento totalmente ofensivo. Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou sobre jogar ofensivamente. Eu quero fazer uma pergunta pra você, se isso está condicionado a fato que ele já pegou o time. Pera rapidinho, vamos ouvir o Felipe Luiz. Bem legal o que ele falou. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois
não depende da gente. Mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Acredito nesse elenco, eu estava ali no meio deles ano passado. Eu sei o que se fala dentro do vestiário, eu sei a força e a fome que tem esse time de conquistar. E então, como eu falo, a partir de hoje, foco total no Fluminense. Adorei a coletiva do Felipe Luiz. E adorei essa coisa da fome. Agora a gente precisa concordar aqui. Essa fome estava faltando. A galera tava tomando aquela canetinha. Sabe a canetinha que tira a fome? Aquela canetinha do capeta que o povo emagrece com a cabeça desse tamanho assim. Parece um boneco de Olinda. Mas tem que emagrecer. Tava tomando dentro de pique-pique. O Zepique de Marcélia, tá ligado? O Zepique de Marcélia. A galera tava no Zepique de Marcélia. Eu não tava vendo essa fome. Agora eu tô vendo essa fome. Você vendo o quê? Cortou a injeção, filho. Aí a fome vem dobrada, que o povo diz. O amigo nosso tá tomando. Vamos ver se a fome dele vai voltar assim. Porque essa fome não tava ali mais. Ou eu tô maluco? Não. Aquela morosidade do Flamengo perdendo o jogo no Maracanã, perdendo pra aquele time ruim do Peñarol. Não dá, pô. Do Bolívar. Não, mudou tudo. Mudou tudo e sem mudar as peças. Então, aí que eu te pergunto, pra você, esse senhor aí, não é um pouco mais confortável pro Filipinho? Tipo assim, vou jogar pra frente agora porque é o DNA do Flamengo e eu quero imprimir o meu ritmo. Na circunstância que ele pegou o Flamengo? Na Copa no Brasileiro... Que já tava meio que... No Brasileiro pode até ser, GV. Sim. Mas na Copa do Brasil não. E... Boa. Falando da Copa do Brasil, eu quero falar de uma forma mais ampla, né? Mais generalizada. Fale. Nos dois campeonatos. Amplie. Porque o Felipe, todo mundo sabe que ele hesitou em aceitar o convite para ser treinador profissional. Fato. Quando ele aceita, ele sabe que ele está colocando o dele na reta, o início de uma carreira de treinador em um clube gigante que passava por um momento difícil e que precisava voltar a vencer. Eu acho que não é só, acho que é muito mais da diretoria com relação ao próprio Felipe. Ele sabe que está se construindo. E quando ele assume essa responsabilidade de treinar o Flamengo, ele sabe que ele tem que vencer. Ele conhece o DNA do Flamengo. Ele falou essa parte de assumir os riscos. Ele falou, estava lá dentro com os caras há pouco tempo. E essa parada que ele falou, a fome de vencer. A gente costuma falar no futebol, que a gente já jogou e sabe disso, que jogador que está acostumado a vencer, ele se incomoda quando começa a perder demais. Isso que a galera fala aí na rua. Não, o cara já ganhou e não quer ganhar mais nada. Isso é balela. Isso é balela de quem não vive. Quem vive sabe que o cara que está acostumado a vencer, está acostumado a ganhar... falando de bosta na rede social de futebol. Que está acostumado a ganhar, o cara quer continuar ganhando, porque ele sabe o gostinho de ganhar. E ele sabe quando ele ganha, GV, o farm-rê... Pinga, e onde pinga, não seca. Então, ele não tem essa tranquilidade de não vencer. É óbvio que essa resposta é muito maior da diretoria do que dele, mas ele quer vencer porque ele quer se construir como um grande treinador. E começar no Flamengo, ele já pulou etapas muito grandes. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora. Pedrinho, bota a música do Passapano, mas não tem nada a ver com Passapano não, só porque ela me lembra do Fernandão. E eu queria fazer essa pergunta porque ela parece um memezinho. Sabe quando você vai postar um story, você bota assim, meme? Sim. Tipo, na verdade é que não sou tão forte como eu pensava. Tipo essa. Aí o Fabrício Bruno vai pro banco do Flamengo. Aí entra o Léo Ortiz. Joga pra caramba, tarará. Aí machuca o zagueiro da seleção. Aí o Dorival convoca o Fabrício Bruno. Pode aumentar a música, Pedrinho, por favor. Pois é. Eu queria entender. Por isso que eu falei ali, quando você falou do Gerson, por isso que eu acho que... nada contra o Fabrício Bruno. Claro que não. Baita de um zagueiro. Ele é curioso. E assim, saiu a informação antes de sair essa convocação de que o Léo Ortiz estava na pré-lista. Então... Só que a opção do Dorival foi pelo Fabrício. E aí eu vou além. Eu não paro no Fabrício, não. O Dorival também chamou o Everton, porque o Alisson se machucou. Cara, o Everton tá pegando muito. Perfeito. Mas você tem outros goleiros mais jovens. O Léo Jardim podia ter sido convocado. O próprio John. O próprio pedido de Arthur Jorge, que pediu na coletiva. Assim, aí ele levou o Alex Telles, porque machucou o lateral esquerdo, o Arana. Ele leva o Alex Telles, sendo que o Alex Telles fez 4, 5 jogos no Botafogo. É isso que eu tô falando. E tava sem jogar um tempo, né? Assim, e essa questão me preocupa. Nada, como você bem disse, nada contra o Fabrício, é um baita de um zagueiro, não tá vivendo o seu melhor momento, mas a gente sabe da capacidade que tem. Na seleção foi muito bem, inegavelmente. Aquele jogo contra a Inglaterra em Wembley, ele foi sensacional. Foi no amistoso que o Brasil ganhou.
Gol, o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Ah, o nosso Fabrício Bruno. Essa semana... Ele foi muito bem. Essa semana a gente vai falar muito de seleção, porque quinta-feira tem Brasil-Chile. Chile e Brasil. Chile, Brasil e Santiago. Terça-feira, Brasil e Peru. Brasil pega? Isso, pega o Peru. Seleção peruana. Peruano. Muito bem. Então, ele foi muito bem lá e eu acho que seleção acaba voltando pra isso, jogador de confiança. Sim. A gente viu alguns... Quem que esses dias largou, abriu o bico aí? Seleção não são Luiz os melhores. Soares. Não. O Soares falou mal do... O primeiro que eu ouvi falar Bielsa. disso foi o Alex. O Alex. Esse aí... Cabeça, que ele disse que seleção brasileira, ele escutou um treinador turco falar, ou alguém, que ele concorda que não são os melhores jogadores, são os melhores jogadores na visão do treinador. E eu acho que ele não está errado. Tu tem que convocar uma seleção de acordo com o que você acredita. E quando o Dorival leva o Fabrício Bruno, ele já viu o Fabrício Bruno atuar. Foi bem com aquele jogo, o Bigode lembrou bem. Não, foi muito bem nos 2 jogos. Então, como a seleção vive um momento bem delicado, ele pode não estar querendo arriscar. O Gatito é convocado direto pro Paraguai e é reserva do Botafogo. Não, a gente vê isso acontecer na Europa sempre. E vai bem na seleção. É óbvio que lá é lá, aqui é aqui. Mas eu até entendo o Dorival quando ele convoca. Não no caso do Alex Telles. Isso aí não vinha jogando, não tem tantos jogos na temporada. A gente até para pensar. Mas com relação ao Fabrício, um cara que vinha jogando todos os jogos em uma regularidade razoável, não vinha tendo um ano tão interessante como o ano passado, mas é um cara que ele confia. E a gente fala aqui, né? A gente vai fazer o nosso trabalho, vai morrer abraçado com o que a gente acredita, não com o que os outros acreditam. Rapaz, Pedrinho, põe o Chaves pra mim, por favor, porque assim, por mais que eu fique feliz com isso, rapaz, o Rogério Ceni não tem Sarajane, não tem vovó, não tem baforada de charuto. E olha que... Olhem esses números aí. Cresce a tela pra mim aí, Joãozinho. Ô, Bigode, ô, Fernandão. 15 jogos. Mas não são tipo 13 derrotas Isso. e 2 empates. Não são 10-5. Não são 8-7, Fernandão. É 15-0, irmão. Não tem time, não tem estádio, Irmão, não tem... é sem massagem. Temperatura, não tem nada. Massagem. Ou seja, o rubro-negro que ainda tem algum rancor, alguma coisa mal resolvida com o Rogério Ceni, você precisa urgentemente rever os seus E a conceitos. carinha que foi o Vini que fez isso aqui, foi, né? Urgentemente. Quem foi? LF. Boa, LF. Tirou onda, moleque. A carinha que o LF botou do Ceni. Pois é, cara. E o cara ainda trouxe um campeonato brasileiro pro Flamengo. Não é pouca coisa. Pô, mas vou te falar, o Rogério, quando vai jogar contra o Flamengo, vai botar essa música no ônibus. E já vai sair com aquele pauzinho do Chaves, assim, que tem uma sacolinha assim, que ele Aqui vai... nas costas o negocinho? Para de ser bobo. Você não assiste Chaves, você vê Pokémon. O Chaves usa uma... Porra, aí, um cabo de... Tá, uma vareta, sei lá que raio, com uma sacolinha aqui nas costas. Chapéu, sapato, roupa usada. Você também nunca viu esse episódio? Não vi. Nunca viu Chaves na vida. Bom, encerrar, né? Não programa. Não tem o que Dunk. falar, cara. Assim, 3 pontos, jogou pá, parecia daquele clássico. Jogou pá, acabou. Já foi. E assim, mais um jogo que o Gerson jogou muito. Isso aí Mas não jogou tem. muito. Vocês falaram aqui da seleção, mas jogou muito. Muito. Muito mesmo. E jogou muito também com o coração, porque o negócio do Alcaraz foi um detalhe importante. legal. Acho que foi a Renata Silveira que narrou, não foi? Foi. Foi a Renata. E acho que o PC, se eu não me engano, nos comentários, não vou me lembrar. Eu também não me lembro. Eles observaram bem o lance. O Gerson é o capitão, o Gerson bate pênalti, o Alcaraz vinha bem, tinha batido uma bola bonita que o Marco Felipe pegou, e aí bateu o pênalti, bateu muito bem também. Muito bem. Enfim, e tá classificado. E ganhou mais 3 pontinhos. Aliás, final de semana tem Copa do Brasil, hein? Sábado, 18h30, tem Vasco e Galo. E domingo, às 16 horas, típico, 16 horas, Bigode, lá na Arena Itaquera. Como é que chama lá? Neoquímica Arena. Neoquímica. Tem o Malvadão. Mas aí... Não é nesse agora ainda, não? Falou? Não é nesse. Ah, peraí, pô. Não é data FIFA. Ah, porque tem data FIFA. Pô, eu tô achando que era nesse. Eu tava até mandando comprar chão de dentro, Clebão. Botar aquele amaciantezinho, ó. Vai ter que passar o final de semana. Aquele martelinho na cheia de O dentro. que desce-lhe o cacete na cheia de dentro? Ela vira, sabe o quê? Alcatará, na hora. Então tá, né? Tem nada no final de semana, então. Não, é só o Brasil na quinta e depois o Tem Brasil dia na das terça. crianças sábado. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Aí os comentaristas falaram um pouco sobre esse jogo, né? Entre Flamengo e Bahia, onde o Flamengo venceu mais uma vez. Foram 15 jogos, né, nos últimos anos aí e 15 vitórias para o Flamengo, né?
contra Rogério Ceni, né? Já contra o Bahia foram 10 jogos e 10 vitórias para o Flamengo. Então, tanto o Rogério Ceni como o Bahia é freguês do Mengão, né? O Flamengo aí vem aí colocando esse tabu gigantesco aí, né? E espero que não acabe tão cedo, né? Ainda mais no comando de Felipe Luiz, que se pendura aí por muitos anos aí. Ele tem contrato até o final do próximo ano. Então ele vai disputar aí o Super Mundial de Clube próximo ano, Libertadores, Copa do Brasil, tudo que estiver disponível ele vai disputar próximo ano, né? Vamos torcer que ele ganhe aí o máximo de título disponível aí, né? Que o Flamengo vai disputar e para a glória, né, do Flamengo. Qual a sua opinião, torcedor? Comenta sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho, né? Que assim você vai ser notificado e não perder nada do Mengão aqui. Então, valeu e até o próximo vídeo.